lamentáveis imagens do torcedor do Internacional que invadiu o Beira-Rio com a filhinha no colo, agredindo jogadores do Caxias, repercutiu no Brasil todo. E a tragédia em Blumenau. Entrevistamos o delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Dr. Luiz Carlos Holcim, a respeito. Pode rodar a entrevista, Thiago. Estamos recebendo no Consumidor RS o delegado Luiz Carlos Holcim, titular da 2ª DP de Alvorada. Bem-vindo, delegado. Bom dia, Apio, bom dia aos seguidores do programa. Um prazer novamente, Apio. Isso aqui já nem é um pedido, né? Nem é um convite, é uma convocação, né, Apio? Do amigo aí, sempre quando me chama, eu já nem é uma ordem, né? É uma satisfação, meu amigo, estar aqui no teu programa aí, tá? A satisfação é toda nossa, delegado. Deixa eu te fazer a primeira pergunta. Vou pedir para o Thiago colocar na tela agora o vídeo daquele torcedor do Internacional, um cidadão avantajado, parece um ogro, que invadiu o gramado com uma criança de 3 anos no colo, chutando os jogadores do Caxias. O que o senhor achou disso, delegado? Parece que o seu colega em Canoas já indiciou ele. O que o senhor achou desse episódio? O que pode acontecer com ele, delegado? Bom, Apio, eu digo o seguinte, né? Essa é uma questão do futebol, já é uma questão antiga, né? O que fazer com torcedores, e a gente não chama de torcedor, mas vamos botar, torcedores que se descontrolam emocionalmente, vamos dizer assim, durante uma partida de futebol. Parece que é uma massa ali, e aí o pessoal simplesmente sai do mundo real e vai para o mundo virtual. Primeiro, Apple, eu venho batendo nessa tecla há bastante tempo. O que falta é o sentimento do eu ser punido. Se eu sei que eu vou tomar determinada conduta irregular e eu vou ser punido, eu vou pensar 2 vezes. E isso não é só esse caso aí, não é só esse caso. Eu boto uma coisa mais macro. Quer ver uma coisa? Veja bem. Na década de 80, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Verdade. Não tínhamos. Né? Não tínhamos a quantidade de polícia. Enfim, né? A tecnologia que se coloca à disposição na segurança pública que nós temos hoje. Por que na década de 80 nós tínhamos 10, 11 mil homicídios ano? E agora, com todo esse aparato de segurança que nós temos aqui, que todo mundo fala de segurança pública, temos segurança pública, privada, aumentou. Nós temos 60 mil homicídios no ano. Pois é. Qual é o motivo? Qual é o motivo? Não adianta. A tecnologia é importante? Excelente. A tecnologia é importante? Importante para desvendar os crimes, sem dúvida nenhuma. Mas o sentimento de impunidade que nós temos hoje no nosso país é uma coisa alarmante. Tu vai lá prender um cara que cometeu um homicídio, o cara já tinha 3 homicídios lá atrás. Um roubo, ele já tinha 5 roubos lá atrás. Enfim, a gente verifica, a gente se impressiona com esses crimes que essas pessoas cometem. Agora, nesse outro caso, nós tivemos né, esse caso desse rapaz, mas é um sentimento de impunidade que nós temos no nosso país. O Código Penal, o pobre do Código Penal é colocado como desculpa, mas o Código Penal é o mesmo de 80. Claro que teve umas inovações ali e tal, mas o que acontece? Se aplicava a lei. Homicídio, 6 a 20 anos. Quem é que fica 6 anos preso no Brasil por homicídio? Só se for um caso muito rumoroso. Então, assim, o sentimento de impunidade, o sentimento que não vai dar... Eu trabalho numa comunidade hiperpobre, a comunidade, 99,9% daquelas pessoas são honestas. É o cidadão que não quer se envolver com crime, é o cidadão cristão, é o cidadão conservador, que paga seus impostos. Tu vai pegar essa miséria de gente aí, que, na comparação com o restante, comete esses crimes, pergunta para eles se eles têm medo da justiça. O bandido, ele vai dizer para mim, não, eu tenho medo de vocês. Num confronto, eu morrer na mão de vocês, ou na mão de outros sei lá, né, desafetos. Mas da justiça em si, o criminoso não tem medo. Com todo... E isso pode refletir, e tomara que não reflita, né, em grande proporção, que as pessoas comecem a fazer justiça no olho por olho, dente por dente. E a gente não quer isso. Agora, a lei tem que ser cumprida.
A lei. O entendimento sobre o direito penal, o entendimento sobre as leis, foram afrouxando. Hoje nós estamos praticamente... a impunidade, ela impera. Né? Então, quando veio a Lei 9.099, dos juizados especiais, foi celebrado, mas aquilo foi o início. Foi. Né? Hoje, olha, os crimes contra o patrimônio são impuníveis, né? Principalmente esses crimes que não há. Então, esse rapaz aí, né? Existe a lei. Se for realmente cumprida aquilo que está escrito lá, esse rapaz vai ser 10 vezes em cometer novamente o delito, mas a gente não tem certeza disso. Entendeu? Essa é a questão. O entendimento que se dá sobre a legislação penal, sobre a Constituição Federal, né, é um entendimento de impunidade. Esta é a grande verdade. Infelizmente, eu venho aqui dizer isso, que eu passei por uma polícia da década de 80, lá quando eu entrei, e para essa polícia agora. Então, eu vim acompanhando todo o transcurso, né, do crime, do criminoso e das penas. E me parece que hoje é um entendimento que as pessoas têm que ficarem livres, enfim, né, que é relativo, um relativismo geral, né, não só moral. Política do desencarceramento. O desencarceramento, né? Agora, ninguém é a favor de que uma pessoa fique presa. Aí estão os exemplos mais estapafúrdios que tem. A pessoa vai ali furtar no supermercado para dar o leite para o filho. Isso não existe. Isso não existe há muitos anos. Não é disso que se fala. O que eu digo que eu falo é um homicídio. O que eu falo é um roubo. Essas pessoas têm que ficar, sim, presas, encarceradas, para que não coloquem outras pessoas em perigo. E o que a gente tem visto não é isso. Não é isso que a gente tem visto. Então, respondendo a tua pergunta, como é que se faz para prevenir um crime? É com o sentimento de punição. Eu cometi, eu vou ser punido. Mas não é o que ocorre hoje, infelizmente. É verdade. Delegado Luiz Carlos Walter, titular da 2ª DP de Alvorada, um dos mais conceituados policiais nossos, professor da Cadepol. Nós, essa semana que passou, delegado, ficamos enlutados no Brasil inteiro. Ainda hoje eu olhava as cenas na televisão dos enterros daquelas 4 criancinhas pequenininhas lá em Blumenau, que foram brutalmente assassinadas por um demônio, um cara endemoniado, que não demonstrou para os teus colegas lá de Blumenau nenhum sentimento de culpa, nada. Um monstro que saltou o muro da escola, feriu 4 crianças e matou outras 4 pequenininhas. Eu lhe pergunto, delegado Luiz Carlos Walter, meu amigo querido, é possível prevenir esse tipo de coisa ou nós vamos continuar sobre essa ameaça que está acontecendo de uns tempos para cá no nosso país? É o gancho que eu vou pegar aqui, Apple. Essa questão, né? Já estão colocando a culpa... A culpa é individual, a culpa é dele. Foi ele que cometeu isso. Então, assim, essa relativização da culpa, a culpa é da sociedade. Que coisa? Quem é a sociedade? Onde é que está o CPF da sociedade? A culpa é dele. A culpa é dele. A culpa. Esse rapaz... Por que... Agora eu fico assim, ó. Eu estava lendo agora a respeito sobre isso aí, alguns especialistas, dizendo, não, mas isso... botaram uma série de culpas, né, na psicologia. Eu digo, mas é engraçado, né? Como ele não é louco, por que ele não vai enfrentar 10 barbados, já que é louco? Né? Vou pegar um machado e vou dar em 10 barbados. Eu vou entrar numa academia de musculação, eu vou numa academia de boxe, eu vou pegar um machado e vou dar um machado em quem eu sei que pode se defender. Agora, um monte de criança daquela ali, a culpa é dele. Como prevenir isso? É difícil. Agora, eu digo assim, ó, isso tudo é uma questão cultural. Uma coisa puxa a outra. Essa coisa de se vir, botar a culpa, que a culpa não é da pessoa, é da sociedade, esse é um dos grandes dilemas que a gente tem hoje. É um relativismo, não. Né? Não teve uma filósofa que diz que é a favor do assalto? Né? Exatamente, mais seguro. Né? Repercute no seio da sociedade. Bom, se ela, que é uma intelectual, uma formadora de opinião, e ela falou realmente o que ela pensa, que ela é a favor do assalto, as pessoas foram contaminadas pelo capitalismo, aquela coisa toda ali que ela falou.
Agora, imagina aquele rapaz que está lá, está escutando aquilo, olha, né? Tem gente que não é contra, é contra a lei. Então, eu vou dizer assim, ó, essa mudança cultural, essa mudança tem que ter no nosso país, essa culpa individual, não é culpa de sociedade nenhuma, é culpa tua, é tu que fez, é tu que é responsável por isso. Muito bem, muito obrigado, delegado Luiz Carlos Walsh, titular da 2ª DP de Alvorada, pela participação conosco. Uma boa semana, um abraço bem carinhoso, delegado. O Apple, desculpa que eu me emociono quando eu falo, assim, é que na realidade a gente passa, o Apple. Então, assim, eu peguei uma transição de segurança pública, de conceitos de justiça, de 80 para cá. Então, assim, eu vejo que nós decaímos como sociedade, nós decaímos, ó, decaímos. As pessoas são as mesmas, que nascem, mas a gente tinha outros conceitos que hoje a gente não tem mais. Então, eu te digo assim, ó, eu agradeço mais uma vez a participação do teu programa, estou sempre à tua disposição, dos teus ouvintes aí, e um forte abraço a todos.